Então a nossa análise agora consiste novamente partir para a viga ou para a laje. Tanto faz, né? Não tem uma ordem relativamente correta da gente seguir, não. Eu particularmente gosto de olhar primeiramente as vigas e depois as barras das nossas nervuras, no caso. Bom, então olhando as nossas vigas primeiro, o que a gente precisa atentar aqui? Que diferente dos pilares, né, os pilares ele encontra fora de todas as passas aqui dos pavimentos, porque os pilares eles estão de maneira geral em todos os pavimentos, né, na maior parte dos casos. Então por isso que ele se encontra aqui, ó, fora da pasta de pavimentos. Agora, as vigas e as lajes, elas se encontram dentro da pasta de cada um dos pavimentos. Então, começando primeiro pelo pavimento térreo, que é onde tem o primeiro pavimento com viga, a gente pode clicar duas vezes no pavimento térreo e aqui vai estar, né, a pasta de vigas. Então, dentro do pavimento térreo, dentro da pasta de vigas, estão listadas todas as nossas vigas desse pavimento. Então, é assim como os pilares, quando a gente clica aqui, né, deixa marcado essa pasta vigas, aqui em cima aparece para a gente o relatório. Então, se a gente clicar, né, para abrir esse relatório, a gente consegue analisar melhor as nossas vigas. Tá? Assim como os pilares, nas vigas também é mostrado aqui alguns coeficientes e alguns dados que a gente tem que prestar atenção. O primeiro dado que eu sempre olho é a taxa de aço. Né? Então, a taxa de aço na viga ela é muito importante. Tá? Porque se a taxa de aço estiver muito baixa, e aí vocês podem me perguntar, baixa quanto? Né? Eu digo aí que uma taxa de aço abaixo de 70 kgf por metro cúbico, eu já considero como uma taxa baixa. De 70 a 110 a 120, uma taxa de aço legal. Né? Mas o interessante mesmo é uma taxa, para a gente considerar ótima, de 80 a 100 kgf por metro cúbico. Tá? E acima de 120, né, 130, eu já considero uma taxa alta. E o que isso quer dizer? Né? Uma taxa de aço baixa, ou seja, menor do que 70, 60, é considerada baixa. Isso quer dizer que tem muito concreto e pouco aço, de certa forma, né? A grosso modo a gente está dizendo isso, mas relativamente é isso que está acontecendo. Você está tendo muito concreto e pouco aço na sua viga. O que a gente pode fazer então? Diminuir um pouco a seção dessa viga, né? E aí mandar processar novamente. Tá? Se a taxa de aço estiver ali de 80 a 100, próximo disso, então quer dizer que está bacana, né? Tá próximo, tá? A quantidade de concreto para a quantidade de aço, elas estão ali num equilíbrio. Então isso que é interessante da gente trabalhar. E se estiver muito alto, né, uma taxa de aço acima de 130, 140, o que está acontecendo? Que significa que você tem pouco concreto e aí está tendo que utilizar muito aço para suprir essa falta de concreto de certa forma. Então a ideia é que nesse caso, que seria de certa forma contra a segurança, né? Você estaria mais contra a segurança neste caso. O interessante é que aumente a seção de concreto para que essa taxa de aço diminua um pouco. Tá? No nosso caso, todas as nossas vigas baldrames estão com uma taxa de aço baixa. Tá? No entanto, perceba que a seção já está de 15 por 40. Então, para uma viga baldrame, pessoal, que é uma viga ali, um elemento que ele tem a função de fazer, de certa forma, o travamento dos pilares, né, na base desses pilares, em conjunto com a fundação, o interessante é que deixe, né, normalmente com uma altura de 40 mesmo. Não por conta dos esforços que vai estar sofrendo essas vigas, tá? Porque realmente os esforços não vai ter um esforço tão elevado, porque você não tem laje nesse pavimento, né? É somente o peso ali de alvenaria em cima dessas vigas. No entanto, elas estão fazendo uma função importantíssima, que é fazer esse travamento na base desses pilares, para dar mais rigidez à sua estrutura. Então, na minha opinião particular, mesmo que a taxa de aço das vigas baldrames, nesse caso, deram baixa, eu opto por não diminuir a seção desses pilares para 15 por 30, por exemplo. Tá? Porque eu acredito que com uma altura de 15 por 30, na minha opinião, não sei se tem uma garantia tão bacana
que essas vigas vão realmente fazer o travamento desses pilares. Ainda mais se a gente for considerar ali alguns erros de execução que podem acontecer durante durante a execução dessas vigas baldrames, fazendo a ligação na base desses pilares. Então, por mera questão assim de concepção mesmo, tá? Eu opto por não diminuir as vigas baldrames abaixo de 15 por 40. Tá? No máximo ali que às vezes eu utilizo é 15 por 35, mas viga baldrame de 15 por 30 dificilmente eu opto em utilizar. Tá? Por mais que elas tenham uma taxa de aço baixa, eu prefiro garantir que vai ter uma ligação mais rígida entre as vigas e a base desses pilares. Tá certo? Então, o primeiro fator que eu utilizo aqui para fazer essa análise é a taxa de aço. Depois tem os outros fatores aqui também, que é esse ρS e o ρSW, que são outros fatores também, né, com relação à resistência dessas vigas para flexão, por exemplo. Né? Então, se você bater o olho aqui e tiver esses índices com uma coloração mais avermelhada, significa que, opa, tem alguma coisa errada aí. Então, você já pode entrar aqui na determinada viga e analisar com mais calma o que tá tratando esse coeficiente. Né? Se a seção dela está muito... Se a altura está muito pequena para essa viga, para o esforço que ela está sendo solicitado. Tá? Mas, normalmente, quando é a questão do esforço que está solicitando o seu elemento de viga, a flexão, por exemplo, e a altura dela está sendo baixa ou insuficiente, isso reflete também na taxa de aço. Tá? Então, você vai ver que a taxa de aço aqui ela vai dar muito alta. Então, a princípio, a taxa de aço, para mim, ela é o melhor indicativo para as vigas. Tá? Depois a gente tem o que ele classifica aqui como se o elemento está sofrendo torção ou não. Né? Então, por exemplo, em viga baldrame que uma viga está apoiando na outra, possivelmente está dando aqui como sim, ele está considerando torção para essa viga. Então, possivelmente essa viga B3 ou essa viga B6 é vigas que estão sofrendo um mínimo esforço de torção e ele está considerando aqui esse esforço no dimensionamento e verificação desse elemento. Tá? Então, ele só classifica aqui para a gente saber se esse elemento está sofrendo torção ou não. Tá? Depois, é claro que, a grosso modo, todos os elementos aqui estão sofrendo o mínimo de torção possível, mas uma torção mínima para que ele considere o efeito mesmo de cálculo desse esforço na verificação do elemento. Tá? Então, ele classifica como sim. Bom, então para nossas vigas baldrames está tudo ok. Né? A gente poderia pensar em diminuir essa seção, mas para fim didático aqui, igual eu expliquei, para não demorar muito também a aula, a gente não vai fazer essa diminuição da seção e eu também particularmente acredito que uma viga baldrame de 15 por 40 é uma seção aí muito ideal para que consiga realmente fazer esse travamento na base dos pilares. Depois a gente pode subir para o nosso primeiro pavimento. Então a gente clica novamente, abre a pasta primeiro pavimento, clicando aqui na pasta vigas, a gente pode novamente ir em relatório. Então, abrindo aqui o nosso relatório, aqui a gente já tem vigas com uma taxa de aço um pouco maior. Né? Então, aqui, a primeira que chama atenção é a viga V9. Então, ela está com uma taxa de aço relativamente alta, né? De 125 kgf por metro cúbico. Não é nada exorbitante também, poderia deixar assim. Né? Não tá muito longe da viga já estar não conseguindo resistir a esses momentos fletores, por exemplo. Então essa taxa, esse ROS aqui também tá com uma taxa bacana. Então assim, para a gente fazer essa modificação, para vocês verem como é que faz a modificação, a gente vai fazer a modificação para essa viga V9. Né? Vamos tentar diminuir essa taxa de aço dela aqui, próximo de 100 kgf por metro cúbico. Né? Então, para isso, para não perder, né, qual que é a viga, vamos começar a adotar aqui, né, escrever, para a gente lembrar depois na hora de fazer essas modificações. Aumentar seção de vigas. Então, aqui a primeira viga V9. Então aqui eu vou colocar do primeiro pavimento. Então a gente só está aqui
a V9. Então a gente quer aumentar a seção dela, para ver se diminui um pouco essa taxa de aço. As outras estão ok, né? Tem algumas aqui que dá até para diminuir um pouco a seção também, mas já está com 15 por 35. Então, particularmente, também eu não vejo necessidade de diminuir de 15 para 30. Né? Mas poderia também fazer essa diminuição na viga V7, na viga V1, né? Na viga V5, possivelmente se a gente diminuir ela de 15 para 30, já vai dar ali acima de 100 a taxa de aço. Né? Mas poderia tentar também fazer essa diminuição. Na viga V10 também dá para diminuir essa seção. Na viga V3. Agora as vigas aqui, V5 que está com 71,6, a viga V8 que está com 78, a viga V6 que está com 77, a viga V11 que está com 81, eu já acho que já está na taxa de aço ideal, então não faria essa modificação. Então o que a gente vai diminuir, aumentar a seção da nossa viga é da nossa viga V9, para tentar diminuir essa taxa de aço próximo de 100. Tá? Então agora partindo para o próximo pavimento seria a cobertura. Então vou vir novamente em vigas, relatório, e aqui se a gente observar, ó, as vigas da cobertura estão também com uma taxa de aço bem pequena, né? Mas como já está com uma seção de 15 por 35, eu prefiro, né, manter essa seção, né, com essa altura de 35 centímetros mesmo. Tá bem? E aqui está falando que todas elas, né, foram consideradas como torção nessa verificação. Tá? Então a taxa média de aço também é falada aqui embaixo, né, como se fosse uma média de todas as vigas. Tá? Então todas as vigas nossas, de certa forma, não tem nenhuma que está com um problema muito grave. Tá? Então fiquem de olho nisso, para que se tiver alguma taxa elevadíssima ou algum desses coeficientes aqui Rho muito alto, tem algo errado. Tá? Além disso, que eu não comentei, é que mostra aqui na tabela o comprimento da nossa viga, quantos vãos ela tem e qual que é a seção, né? E qual que é a relação entre a altura e a largura da nossa viga. Bom, então saindo daqui, o que a gente vai fazer primeiramente? Né? A gente pode ir lá no nosso projeto do primeiro pavimento, entrar nele, e qual que é a viga que a gente vai modificar? A gente guardou aqui que é a viga V9, né, do primeiro pavimento. Então é dessa planta aqui. Qual que é a viga V9? É essa viga aqui. Tá? Só que qual que é o grande problema? É que a viga V9 ela está se apoiando tanto na viga V1 quanto na viga V4. E a viga V4 também se apoia na viga V8. Ou seja, a gente vai aumentar aqui, a V9 ela tem 35 centímetros de altura. A gente vai passar ali para 40. Então vamos clicar nela, em propriedades, seção e aumentar aqui para 40. Clicar em OK. Pronto, ela passou para 40. No entanto, o interessante é que, como ela está se apoiando na V1 e na V4, é que essas vigas que estão servindo de apoio têm uma rigidez, ou seja, uma seção, pelo menos com a mesma altura dessa viga que está apoiando. Tá? Então, assim, a gente precisa aumentar tanto a seção da V1 quanto a seção da V4 para 15 por 40 também. Então, eu vou selecionar as duas e vamos aumentar para 40. E na V8 também, já que ela serve de apoio para a V4. Então, a V8 a gente também vai aumentar para 40 centímetros. Aqui a gente pode salvar e aqui ele está dando algum erro, né? Então a gente pode vir aqui em listar erro e aqui o que acontece? Ele está dando um erro de laje, né? Da laje da nossa escada no caso, né? Ele está dando como se a escada, como a gente modificou a altura dessa viga 1, da viga 1 e da viga V8, ele está dando algum erro ali, né? Porque a escada ela está apoiando nessa viga. Então ele já está dando um erro ali geométrico, possivelmente, na escada. Então teria que lançar essa escada novamente. Tá? Então sempre que você faz modificação em elementos que estão servindo de apoio para a escada propriamente, você tem que lançar essa escada novamente, porque ela pega ali, ela considera a altura do seu elemento como um apoio. Tá? Então aqui para a gente não precisar lançar esse elemento novamente, né, já que já tem a aula e para não ficar esse vídeo tão extenso, a gente pode fazer esse lançamento depois, mas é exatamente como a gente já fez esse lançamento
lá nas primeiras aulas. Então aqui simplesmente eu vou deletar essa nossa escada, né, para que a gente não precise fazer esse lançamento agora, nesse momento. Então aqui eu vou deletar a nossa escada e vou salvar, né? Então agora não tem mais erro, né? Se a gente clicar aqui em salvar, não vai ter nenhum erro. Tá? Então a gente meio que está sem escada agora, depois a gente pode inserir essa escada novamente. Bom, então feito o processamento novamente, a gente aumentou a seção da nossa viga e pediu para o software novamente fazer o processamento de esforços e armaduras. Agora o que apareceu aqui? Um erro grave. Né? Então aqui a gente tem o erro grave, ó, dizendo vão da viga com dimensões de viga parede. Tá? Então se a gente clicar lá para dar uma olhada, aqui ele lista todos os erros e avisos. Tá? Então aqui a gente pode filtrar somente por erro grave. Então aqui a gente pode desmarcar o leve, aviso e o erro médio. E aqui ó, ele vai listar. Então está falando que a viga 2, no vão 2, ela é considerada como viga parede. Tá? Então se a gente for lá na viga 2, vão 2... Então a gente precisa analisar aqui. Então para a gente saber exatamente qual que é a viga que está com erro, ou a gente vai lá naquela listagem que a gente olhou, tá? Ou a gente pode vir aqui em vigas, tá? Vai dar na mesma. Então aqui no caso, ele está listando lá na listagem como V2, mas na verdade é a viga 1, tá? Que está com esse erro aqui. A viga 1 é dessa localização aqui, né? Então o trecho 2 seria esse trecho aqui, né? O que acontece, pessoal? O software ele entende que esse trecho aqui, entre o P2 e essa V9, ela tem um comprimento relativamente pequeno. Então, e a altura já está com uma altura de 40 centímetros. Então, tem uma relação que a gente tem que seguir, segundo a 6118, né? Eu não me lembro aqui de cabeça agora, mas se essa relação, né, ela der relativamente alta, então a gente tem que considerar essa viga, por exemplo, como uma viga parede. E aí o processo de detalhamento dessas armaduras, enfim, ele é um pouco diferente. Aqui no caso, ele faz o dimensionamento, o detalhamento dessas armaduras, só que ele deixa claro aqui que ele entende como uma viga parede, então ele deixa claro que pode ser que dependendo do esforço que vai ter essa viga parede, a gente faça esse detalhamento, essa verificação com um cuidado maior. Tá? No nosso caso aqui, como vocês podem perceber, é um sobrado, não está tendo um esforço solicitante relativamente alto, nem nada do tipo. Então não vai ter um agravante, né, que vai fazer a nossa viga entrar em colapso, alguma coisa do tipo. Tá? Mas ele deixa claro que é para a gente estar ciente e que se for uma estrutura onde você tem ali uma quantidade considerável de carga, né, e dependendo do nosso porte da estrutura, isso tem que ser verificado com alguma outra ferramenta, enfim. Então ele deixa claro aqui que ele considera, de acordo com a 6118, ele classifica como uma viga parede, tá? Mas não é um erro que realmente vai fazer a nossa estrutura entrar em colapso, tá? Que não está querendo dizer que a seção da nossa viga ela não está resistindo a esses esforços, tá? É mais um erro de classificação do elemento por conta da geometria que ele está. Então imagine comigo, se eu retirar essa viga V9 daqui, ele já não classifica mais como uma viga parede, né? Porque aí ele não vai ter mais esse pequeno vão aqui com relação a essa altura de 40. Então é somente uma classificação. Tá certo? O que a gente pode fazer agora? Entrar em relatório de novo das nossas vigas e ver se realmente abaixou aquele índice da taxa de armadura da nossa viga V9. Então, se a gente entrar aqui, ó, a nossa taxa agora está relativamente ótima, né? Baixou lá de 100 e, né, estava um pouco mais alto do que isso, e a gente aumentou a seção para 40 e baixou para 113, que é um índice ali bem próximo de 100, então está com uma taxa de armadura relativamente ótima, tá?
As outras vigas que a gente tinha aumentado a seção também, pode ser que possivelmente a taxa tenha baixado um pouco. Só que a gente aumentou a seção justamente porque para servir de apoio para essa viga V9 que a gente acabou aumentando a seção dela. Tá?